Olá, turma do conhecimento, tudo bem com vocês? Eu sou o Gael e esse é o meu canal no YouTube chamado Imagine Mundo. Aqui eu vou apresentar para vocês filmes, séries, animes, animações variadas e muito mais. Então, se acomodem em seus lugares e vamos juntos conhecer essas histórias onde se misturam a realidade e a ficção. Hoje começamos por uma das maiores franquias do mundo pop, Pokémon. Imagine um mundo cheio de criaturas de diferentes tamanhos, formas e cores. Pocket Monsters, no plural, ou simplesmente Pokémon. Seu criador é Satoshi Tajiri, que quando criança ele adorava colecionar insetos e também batalhar e juntamente dos seus amigos. Então, uma das espécies que ele costumava batalhar com seus amigos é conhecido como o besouro kabuton, que é o besouro rinoceronte. Então, por esse motivo, ele era chamado de Doutor Inseto pelos seus amigos. Então, por esse motivo foi iniciado essa ideia nos subúrbios de Tóquio, entre os anos 1960 e 1970. Assim se tornando o conceito da franquia. Daí ele imaginou um jogo com seus amigos onde pudesse pegar essas criaturas, batalhar e até mesmo trocar. Tirando disso o motivo de sua coleção. A experiência de explorar a antiga comunidade de Tóquio e os matagais foram o principal motivo de Satoshi Tajiri, até então o criador, de criar esse jogo para divertir a todos, não só crianças, mas que também outras pessoas mais adultas pudessem gostar e se interessar. Bom, não se sabe a idade exata que Satoshi Tajiri começou a criar Pokémon, não se sabe a origem, mas então, sendo na infância, podemos deduzir que ele começou entre 6 e 8 anos de idade. Satoshi Tajiri então lançou seus primeiros jogos, Red e Green, em 27 de fevereiro de 1996, para o console Game Boy. O desenvolvimento do projeto inicial era antes conhecido como Capsule Monsters, que são monstrinhos dentro de cápsulas. Então daí o nome de como eles são popularmente conhecidos, como monstrinhos dentro de cápsulas. Isso foi por volta de 1989 e 1990, pela Game Freak, também com Satoshi Tajiri como o seu criador, na plataforma original Nintendo Game Boy. Em 1995, então foi feito a maior parte do projeto da finalização para que em 1996 pudesse então ser lançado. Pokémon então virou anime e em 1º de abril de 1997 foi estreado então no Japão, em 1998 nos Estados Unidos e em 1999 no Brasil. E ainda mais, sendo uma curiosidade, esse é o ano que eu nasci. E ainda com mais de 1000 episódios, Pokémon continua evoluindo. Antes, o que era só uma temporada e em uma região, Pokémon surge com mais temporadas, muito mais episódios e muito mais diversão. Tanto para aqueles que foram seus antigos fãs, como para aqueles que agora são seus novos fãs. E assim Pokémon é uma construção não só de uma diversão de frente à televisão, mas mesmo assim continuar cativando as pessoas do mundo todo. Então, o personagem principal da franquia se chama Ash Ketchum. Então, um menino de 10 anos que tem o seu foco principal de trabalho em se tornar o mestre Pokémon. Não só o maior, mas também o melhor entre todos eles. Então tudo se inicia dessa forma. Ele está em casa assistindo televisão e o que ele vê é o que é possivelmente a Liga Pokémon e seus treinadores batalhando com seus Pokémon. Eles estão sombreados, não podemos dizer quem são eles, mas seus Pokémon sim. Um deles é Gengar, Pokémon do tipo fantasma e venenoso, enquanto que o outro só tem um tipo venenoso, então é um tipo venenoso puro. Eles então batalham e Ash animado demora a ir dormir. Logo sua mãe aparece irritada e muda de canal, dando branco no seu filho para uma coisa que ele possa se conectar com aquilo que ele precisa.
Então aparece ali no outro canal o professor Samuel Carvalho, conhecido como Professor Carvalho. Então ele começa a explicar sobre os Pokémon que são escolhidos ali na região de Kanto, por exemplo ali naquela cidade chamada Pallet, que são os principais Pokémon, Squirtle, Charmander e Bulbasaur. Ele assiste e depois muda para a cena dele ir dormir. Ele fica tão ansioso para a chegada do dia que se tornará um treinador Pokémon, que sonha primeiro com Squirtle, depois vem Charmander e então Bulbasaur. Ele explica como é cuidar de cada um deles no sonho e como cada um é. Então, assim, logo depois, sem perceber, ele pega no final o seu despertador, que é de formato diferente, é uma Pokébola. E essa Pokébola libera um Pokémon chamado PJ, um Pokémon do tipo voador. Daí sua mãe, Delia Ketchum, aparece e diz que ele está atrasado. Ash Ketchum então percebe que está atrasado e logo sai correndo em direção ao laboratório do professor Oak, assim ele também é conhecido. Quando ele chega lá, havia uma multidão e também o neto dele, Gary Carvalho, que vem a ser logo seu futuro rival e amigo. O Gary então zomba de Ash, dizendo que ele pegou seu primeiro Pokémon e Ash não. Então assim, depois de toda a zombaria, ele dizendo que quem dorme fica sem Pokémon. Então, logo terminando as zombarias, Gary assim sai com suas líderes de torcida e uma mulher misteriosa de carro. Ash, sem querer perder mais tempo, entra no laboratório do professor Oak e pergunta se ainda há algum Pokémon. O professor explica que os Pokémon já foram escolhidos e assim Ash fica desapontado, desanimado. Ele fica tão para baixo que pergunta se não sobrou nenhum. Então o professor, ele percebendo que ainda havia um Pokémon, ele disse isso a Ash, que fica animado. Então logo aparece uma coisa, uma Pokébola. Essa é a Pokébola do tipo elétrico, que não foi apresentado ali logo de início, porque logo são apresentados aos treinadores de iniciantes de 10 anos os Pokémon do tipo água, fogo e grama. Mas essa do tipo elétrico é uma raridade alguém escolher, tipo ali, sair com ela, sendo que não é um tipo específico. Então, logo quando sai ali o Pokémon dessa Pokébola, Ash fica animado. O professor diz: esse é Pikachu, um Pokémon do tipo elétrico. Ash pega ele, mas leva um choque, se esquecendo de que Pikachu ainda não conhece ele. Logo depois, o professor entrega a Ash a sua Pokégenda chamada de Dexter. Com ela, Ash pode usar para identificar os Pokémon que ele vê pelo caminho que ele encontrar. E as Pokébolas, que são as cápsulas que os monstrinhos ficam. Lá ele fica seguro, é como se fosse uma casa para eles. Todo treinador recebe 6 Pokébolas, não podendo carregar mais do que isso porque 6 já é ali um conjunto onde o treinador tem permissão de carregar só aquele tanto. Então, Ash, ao pegar as Pokébolas e a Pokédex, Pikachu de novo dá uma descarga elétrica nele e no professor. Logo indo lá para fora, a sua mãe, Delia Ketchum, está esperando com muitos vizinhos ali da comunidade de Pallet, que é uma cidade conhecida por ser muito simples, mas também como uma comunidade alegre, animada, sendo que é do interior. E eles também são muito zombados por isso. A sua mãe então mostra o que tem na bolsa. Ash fica muito envergonhado e pega as coisas de volta. Então assim, a sua mãe diz: mas os Pokémon não deveriam ficar dentro das Pokébolas? Isso está certo. Até porque então Ash tenta capturar Pikachu, tenta deixar ele dentro da Pokébola, mas enquanto ele faz isso, Pikachu rebate a Pokébola com sua cauda, dizendo assim que ele não quer entrar na Pokébola porque ele tem muito medo de entrar nela, ele acha muito desconfortável. Ash então pega Pikachu e de novo recebe uma descarga elétrica. Mas dessa vez ali todos são eletrocutados. Então pulando para uma outra cena, mostra Ash com uma corda segurando Pikachu e Pikachu tentando resistir à jornada dos dois, que começa turbulenta por um não gostar do outro. Mas então Ash pensa o seguinte, em soltar Pikachu para que assim eles possam começar a se entender. Só que não é fácil. Você não começa uma amizade com um amigo de uma forma tão simples assim. Então, logo aparece um Pokémon chamado PJ. Ash tenta chamar Pikachu para ajudar ele a capturar o Pokémon, mas não consegue porque Pikachu se recusa e logo sobe numa árvore zombando de Ash.
assim como uma pequena risada. Ash tenta capturar esse PJ sozinho, e o que ele faz é o seguinte: ele pega a sua camisa, põe no Pokémon, Pokémon então devolve para Ash um ataque tornado e logo em seguida um ataque de areia. Pikachu continua rindo dele, e ainda assim ele faz uma tentativa de continuar capturando o Pokémon. O Rattata aparece logo em seguida, mexendo em sua bolsa, procurando por alimentos. Ele espanta e o Pokémon sai de cena. Pikachu continua lá no cantinho dele. Então Ash avista um outro Pokémon. Olhando na sua Pokégenda, ele vê então que é um Spearow, um Pokémon do tipo normal e voador, assim como o PJ. Ele já muito nervoso então taca uma pedra no PJ, e o PJ assim ele não gosta. Então ele ataca Ash, depois ataca Pikachu porque ele é um Pokémon selvagem, porque sente ciúme por Pokémon treinados por treinadores. Então assim começa um ataque. Pikachu tenta revidar, mas logo assim se fere. Ash assim protege ele com a sua jaqueta. Ele corre rumo à floresta para tentar se livrar desse Spearow, que logo depois chama seus amigos. E numa busca desenfreada pela salvação, Ash, percebendo aquela revoada de Spearows, ele corre pela floresta, com Pikachu estando muito ferido. Logo ele cai num rio, logo aparece um outro Pokémon, que é o Gyarados. Ele é um Pokémon curioso, tipo água e voador. Então ele se espanta com esse Pokémon e depois é pescado por uma menina chamada Misty, que vem a ser sua primeira companheira de jornadas. Então Misty se irrita com Ash porque ela vê ele com aquele Pokémon ferido e ele não está sabendo bem como cuidar dele. Ash diz que não é culpa dele porque ele estava tentando capturar um Pokémon e o Pikachu não ajudava. Então eles foram seguidos pela revoada de Spearows, que logo aparecem ali continuando a corrida deles. Instantes depois de conhecer a Misty, Ash, sem dizer muitas palavras, pega a bicicleta de Misty, põe Pikachu na cesta e sai correndo com ele, dizendo que vai devolver esse favor para Misty um dia. Mas Misty não acredita e fica irritada lá naquele lugar onde ela estava pescando algum Pokémon. Ela é uma treinadora de Pokémon do tipo aquático e quer ser a maior mestra desse tipo, mas em outro momento vai perseguir Ash. Enquanto isso, Ash Ketchum sai com Pikachu na cesta, em disparada correndo dos Spearows que se aproximam rapidamente deles. Em um breve momento, os dois caem. Ash tenta fazer com que Pikachu entre em sua Pokébola, para que sua proteção seja garantida, mas mesmo assim Pikachu se recusa. Ash então, vendo que os Spearows estão muito mais próximos, ele faz o seguinte: ele se levanta e começa a fazer um juramento, dizendo que vai capturar todos eles, logo em seguida que vai se tornar um mestre Pokémon, o maior de todos. E aí Pikachu, vendo essa bondade de Ash, ele pensa em ir ajudar o seu amigo que está em apuros, que está defendendo ele. Então, numa ação impensável momentânea ali do Pikachu, ele salta sobre o ombro de Ash e logo em seguida dá uma descarga elétrica chamada Choque do Trovão. Um choque do trovão que abala todos os Spearows e essa revoada é espantada. Depois disso, Ash e Pikachu caídos no chão, totalmente feridos por causa desse seu primeiro momento com os Pokémon selvagem, os dois juntos. Então, acontece uma coisa muito inesperada. Então, um Pokémon lendário, conhecido como Ho-Oh, e ainda assim por cima dourado, aparece sobre o arco-íris, indicando ali que talvez Ash Ketchum esteja começando uma jornada épica. E essa jornada épica que pode levar ele a conhecer todos os outros Pokémon lendários e de outros tipos. Ash pega Pikachu no colo e assim reconhecendo os esforços de Ash, então Pikachu se mostra agora amigo dele. Agora os dois estão juntos numa jornada rumo à cidade de Veridiana, que vem a ser a próxima, que Ash então continua a sua jornada de conhecimento. Então, esse foi um pequeno resumo do primeiro episódio do anime de Pokémon, chamado Eu Escolho Você, onde nós conhecemos primeiro um menino de 10 anos chamado Ash Ketchum, e logo ele encontrando Pikachu, o seu primeiro Pokémon, que ele pegou com o Professor Carvalho. A partir daí, a sua jornada de conhecimento, aventuras com amigos e etc. continua. E onde tudo começou apenas na região de Kanto, na cidade de Pallet, com apenas 151 Pokémon, hoje em dia nós temos 9 temporadas já prontas e mais uma em espera, que para quem não assistiu ainda, nós temos mais de 1080 Pokémon e mais de 1300 episódios, que muitos desses alguns não viram e estão prestes a aumentar, com mais temporadas vindo aí e divertindo assim não só as antigas gerações, como as novas assim já criando mais fãs.
E se vocês gostaram do vídeo, por favor, se inscrevam, deem um like, compartilhem e até a próxima!